Certamente, se vocês estão acompanhando a comunidade, vocês estão ligados que The Coffin é um jogo bastante intrigante e que estava no limbo, ou melhor, num hiato gigantesco há muito tempo. Isso é algo que é um fato, muita gente já estava até me cobrando e eu até mesmo estava devendo voltar com o canal. Eu não pretendia voltar com The Coffin, até porque eu já estava fazendo alguns shorts, porém, como a criadora resolveu voltar pro YouTube, eu acho que está na hora de eu resolver voltar justamente com The Coffin para poder ter um alcance com alguns vídeos, né? Bom, resumidamente, a criadora resolveu fazer uma pegadinha de 1º de abril, do qual ela acabou relatando algumas coisas, trazendo novidades para o jogo e deixando claro porque ela havia sumido por muito tempo. E vai ser sobre isso que eu irei falar com vocês aqui nesse vídeo. E bom, eu sou o Gisonix em Winchester e vamos lá. Bom, como vocês sabem, a Nenley, ou melhor, The Coffin é um jogo problemático por si só, porém, mais problemático que o jogo é a Nenley. Ela é uma pessoa que há um bom tempo já havia levado doxing por conta de coisas que acabaram fazendo com que ela desse uma sumida da internet. Coisas que nunca foram confirmadas, nunca foram respondidas e que até mesmo geram intriga durante todo mundo. E o que isso tem a ver com o jogo ter ganhado uma atualização ou a Nenley ter falado alguma coisa? Muito simples. A Nenley, ela postou lá no Progress Report mais algumas coisas que muita gente estava comentando, teorizando no Twitter, porém pouca gente estava tentando ir a fundo para desenvolver. Primeiro, essa postagem que foi postada, ela é lida e tida em terceira pessoa, como se fossem fãs da Nenley postando. Tá, isso aí para um leigo, ele não entende muito, tipo, por que não é a própria Nenley ou a empresa que postou? Muito simples, porque a Nenley praticamente está fugindo da polícia, até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ela. Então, como a própria Nenley havia declarado, quem publica as coisas é os fãs dela, que eu realmente duvido muito, na verdade ela mesma eventualmente ou supostamente publica, porém ela alega que não é ela porque tem muita coisa que nunca foi respondido, tipo a localização de onde ela mora, algumas coisas que vazaram na internet, porém não vamos abordar muito porque o que importa é o que foi abordado. Bom, nessa publicação ela resolveu fazer uma brincadeira de 1º de abril, onde ela falou uma série de coisas. Porém, como a gente sabe, a Nenley não costuma brincar no 1º de abril. Vale lembrar que, anteriormente, ela havia publicado a parte 3 no 1º de abril. Então, o 1º de abril é, na verdade, o momento onde a Nenley fala tão sério que se ela, por exemplo, falar que vai churrascar, sei lá, o criador da Steam, eventualmente vai ser verdade. Então, só daí a gente já tira a conclusão. Tá, tudo que foi abordado ali é verdade e tem que ser levado em consideração. Principalmente quando ela fala ali que se você gosta do jogo dela, você deveria eventualmente dar a sua alma para que ela coloque em sua carteira e possa fazer coisas abençoadas com ela. Até porque realmente, se você é fã desse jogo, eventualmente você já não tem mais alma, né? Até porque nesse exato momento você certamente é apenas um pedaço de pano que está sendo manipulado por alguma espécie de entidade que está querendo utilizar o seu corpo para, sei lá, hypar um vídeo de um cara aleatório que usa óculos e eventualmente tem o nome típico de um vampiro, que no caso sou eu, mas não é tão o caso. Afinal, vamos relatar de fato o que de fato está acontecendo. Bom, nessa postagem, além dessa brincadeira de sugação de alma, ela pede desculpa pelo atraso, ela destaca que ela fez algumas atualizações no jogo, coisas que você pode conferir, além dela deixar claro uma série de coisas relacionadas a como o jogo vai progredir daqui pra frente. Ela alega que ela tentou lançar um update por mês, algo assim, coisa que ela não conseguiu cumprir, porque ela tava com receio de lançar spoiler ou algo do tipo. Sendo que na verdade não, na verdade ela tava apenas querendo curtir o dinheiro que tava recebendo da gente que comprou o jogo, quer dizer, da gente não, porque eu joguei o jogo pela Steam verde, se é que vocês me entendem. Porém não importa muito, porque o que importa é que devido ao jogo ter sumido e ter chegado em abril, ela resolveu lançar alguma coisa, afinal uma data sagrada. E o que ela resolveu lançar? Muito simples, ela resolveu no jogo, se você entrar agora no jogo, você confere algumas atualizações. No caso, você confere algumas cenas extras. Ela foi lançada aproximadamente umas 10 ou 20 cenas novas. Eu não vou abordar tantas elas aqui nesse vídeo, porque eu vou ter que abordar com mais detalhe em outros, então eu vou só resumir de forma prática. As coisas novas que tiveram foi mais informações sobre a Nina. Sim, a Nina foi mais explicada, a gente escuta falar bastante sobre ela. Além disso, é falado um pouco mais sobre o passado da Rennie, no caso quando o Andrew nasceu. E além disso, tivemos algumas cenas extras para o momento da parte 1, onde o Andrew e a Ashley acabam churrascando os padres, se é que vocês me entendem. Nesse momento, a gente tem um prelúbrio, um início, um começo da Rota Boreal. Isso aqui é algo muito intrigante porque até então a Rota Boreal não havia sido feita, tanto que eu vou ter que repetir aqui uma coisa que já é velho aqui, mas é fundamental repetir. Existem 3 rotas no jogo, sendo que 2 são as que importam. Então eu vou deixar a neutra de fora, porque essa aí é opcional. Mas a primeira rota que nós temos é a rota do enterro, é a rota da decadência. A rota da decadência é aquela rota em que os 2 irmãos se churrascam. Essa é a rota que a Nenley mais desenvolveu,
Tanto que se você for parar pra pensar, todo jogo que a gente conhece, a brincadeira de médico, eles indo pro réu, eles conhecendo o diabo, eles fazendo o caralho, é a rota da decadência. Isso é algo que já foi dita em estrofes passadas e muita gente deve entender ou fica claro isso de uma vez por todas. Tudo que foi abordado no Chapter 1, 2 e 3 foram a rota da decadência. Até então, nunca havia sido feito nada relacionado à rota Boreal. Tanto que aí nós temos, né, nesse cenário aí, um pequeno prelúbrio da rota Boreal no começo da parte 2/3. Que no caso, ali quando o Andrew tá no carro, né, a gente justamente vê ele parando para dar aquela tragada, o olho do Big Brother aparecendo na mão dele e ao invés de prosseguir como a gente conhece, que é eles andando de carro, a gente vê um pedaço a mais e vê uma cena a mais, porque já é o começo da rota Boreal. Vale lembrar que Boreal significa sepultamento ou enterro, se é que você me entende. Essa rota, possivelmente, ela é a pior rota e a rota que a Neyland, de certa forma, deve estar mais ansiosa para desenvolver. Então, essa é a rota que a gente pode esperar mais coisa e até mesmo nos surpreender com o que eventualmente pode chegar. Mas isso aqui é muito importante para a gente entender, porque essa rota aí, ela não foi completamente desenvolvida e eventualmente vai confundir a mente de muita gente. Tanto que eu não vou mentir, eu no começo sofria muito com isso até mesmo para explicar, porque muita gente não conseguia explicar. Além de que já houve momentos em que eu, por exemplo, não entendi algumas coisas e o Danny Kuyubis, né, acabava me explicando e eu acabava entendendo. Mas, de forma resumida e continuando. Não nego que tudo isso demonstra que a criadora ainda está empenhada em lançar coisas sobre o jogo e demonstra que eu não morri também porque eu havia desaparecido, né? Porque como eu havia feito no vídeo anterior, eu havia deixado claro que eu iria voltar com o canal. Porém, eu também ainda estou me ajustando aqui, ainda estou resolvendo minha vida e pretendo sim voltar. Mas aproveitar essa cena de retornos em cima de retornos, por que não eu não retornar também? Bom, deixo claro que eu achei bem intrigante e bem interessante tudo isso que a Neyland fez. A Neyland fez uma série de brincadeiras e nunca se esqueçam, o 1º de abril que a Neyland publica não é mentira. Tudo que ela publica em momentos de má sorte, momentos de azar, momentos de brincadeira, costumam ser verdade. Isso aqui é uma coisa muito importante para deixar claro, porque muita gente acaba não entendendo e acaba até mesmo passando batido. Tanto que muita gente no Twitter tá comentando sobre, mas em outros cantos não. Porque tem muita gente achando que vai fazer um vídeo e vai quebrar a cara porque a Neyland mentiu, fez uma pegadinha, sendo que não. Tudo que a Neyland fala em momentos como Halloween, 1º de abril ou datas assim, são coisas verídicas. Então fiquem ligados e principalmente prestem atenção no que a galera do Twitter tá falando. Tanto que eventualmente eu vou fazer um vídeo destacando porque tem uma galera que fez até umas teorias legais no Twitter e no Reddit. E é isso que eu acho engraçado, porque dessa vez o Twitter teve mais valor do que o Reddit, porque a galera do Reddit é sempre a galera que faz teoria, que publica coisa, só que eles ficaram com medo dessas notícias. Só que dessa vez, a galera do Twitter pegou de cara, porque a galera do Twitter foi a galera que da última vez tinha entendido já o modus operandi da Neyland, porque eles viram ela lançando o jogo, né? E a galera que tava jogando em peso era a galera que viu pelo Twitter. Então isso aqui é uma coisa e uma parada bem interessante. Bom, destaco que isso acaba dando mais brecha para saber o que rolou com a Nina. Isso acaba dando mais brecha para entender como vai se iniciar a rota do sepultamento, ou melhor, a rota da decadência. E também isso dá mais brecha pra gente entender como a Aurene via e compreendia o Andrew. Até porque o Andrew, ele, nesse caso, a gente já consegue até mesmo entender que ele não era um Hero tão desejado assim por ela, se é que você me entende. Mas isso é algo que eu vou debater, citar e comentar nos próximos vídeos. Até porque podemos dizer que esse jogo não vai ficar para trás. Já tem quase 2 anos que eu tô comentando aqui sobre ele e comentarei sobre outras coisas também. Então, deixo claro que haverá mais vídeos falando e destrinchando tudo o que rolou aqui nesse vídeo. Bom, eu não nego que tudo isso é deveras interessante e é digna para um retorno digno para alguém como eu, não é mesmo?